Amados, a paz do Senhor, louvado seja Deus por mais esta oportunidade que nos dá o Senhor de poder estar aqui mais uma vez para conversarmos acerca das lições bíblicas terceiro trimestre de 2022, com esse tema tão importante que é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses últimos dias, nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E para nossa alegria, para o nosso contentamento, nós já estamos finalizando esse trimestre com a lição de número 13. Eu tenho muita alegria quando nós estamos finalizando um trimestre, porque para mim é um ciclo que se conclui, que termina, e começa um outro novamente, né? E este ciclo, ele vai continuar até o final dos tempos, quando não haverá mais necessidade de estudarmos a palavra de Deus. Você sabia disso? Já leu sobre isso? Então eu quero te mostrar Hebreus capítulo 8, versículo 11, que diz assim: ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Olha que coisa interessante. É o próprio Deus dizendo que não haverá mais necessidade de ensino bíblico, visto que todos saberão, todos conhecerão o Senhor. Mas enquanto isso, meus irmãos, nós vamos sim continuar estudando, não é, a palavra de Deus por meio da escola bíblica dominical. Então, meus irmãos, chegamos à lição de número 13, resistindo às sutilezas de Satanás. Essa imagem aí nós utilizamos ela lá no início, né, para mostrar esse mesmo tema. A ideia do camaleão é aquela ideia da sutileza, né, daquele animal que se adapta ao ambiente, exatamente para enganar tanto, né, as suas presas quanto os seus predadores. Então o camaleão faz isso, uma atitude, digamos assim, ardilosa. Claro que a gente sabe que é natural, né? Ele faz isso de maneira natural, mas nós estamos aplicando aqui para esse lado espiritual, tá bom? E você também pode ter aí na tela a verdade prática e o texto áureo. O texto áureo diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E a verdade prática diz: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Meus amados, eu tenho sempre tentado desenvolver aqui alguns esquemas, né, visuais para a gente entender. E aí eu quero te mostrar este esquema desse versículo, né, que é exatamente mostrando, digamos assim, tudo dividido para que a gente possa entender. Então, quando diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, claro, né? Mas essa sujeição, como nos mostra a verdade prática, ela vem de uma submissão. A palavra submissão significa estar sob uma missão. Então nós estamos sob a missão de Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus, de buscar a Deus, de reverenciar a Deus, de saber que Ele é soberano, de saber que Ele está acima de todas as coisas, de saber que só sobre a sombra do esconderijo do Altíssimo é que nós temos poder para vencer este ser que é mais forte do que nós, é verdade, mas se nós estivermos debaixo desta submissão, ou nesta submissão que é a Deus, né, debaixo da sombra do esconderijo do Altíssimo, debaixo das suas asas, protegidos por Ele, guardados por Ele, obedecendo a sua vontade, obedecendo a sua voz, certamente nós temos forças
para resistir a esse inimigo e dessa forma ele foge de nós, né? Porque ele sabe que opera em nós não um poder humano, que ele tem muito mais, ele prevalece muito mais sobre os poderes humanos. Mas se estiver em nós operando um poder divino, então nós podemos dizer que nós somos vitoriosos, não é? Sobre o nosso adversário. Eu quero também mostrar um outro gráfico, que na verdade uma charge, um gráfico que nós fizemos há alguns anos atrás. Eu vou também postar de novo lá no grupo. E esse gráfico, irmãos, essa charge, ela é muito importante para você utilizar ela na escola dominical, tá bom? Fazer banner. Teve irmãos que fizeram banners, né, sobre isso. Alguns não gostam um pouquinho da imagem, mas a gente fez de maneira, um traço mais cômico para poder não ficar muito pesado. Esse banner chama A Diferença. O aluno que não participa da EBD, o aluno que participa da EBD. E esse versículo de Tiago 4,7 é citado, né? Então, o aluno que não participa da EBD, o versículo que nós usamos aí é Oséias. O meu povo perece por falta de conhecimento, tá? Então aí mostra aí a figura, né, representativa do inimigo correndo atrás de uma pessoa e a pessoa correndo, né, porque de fato ele não tem o conhecimento. Porque quando a gente tem o conhecimento de quem nós somos em Deus, quando nós temos o conhecimento do Deus que nós servimos, do poder que esse Deus tem e do que ele está disposto a fazer para nos proteger, nos guardar, nos livrar, então esse conhecimento se reverte em força, tá bom? Na ação de Deus por nós, e aí nós vamos vencendo, né? Mas se isso não acontece, a gente vai fugindo, a gente vai cada vez mais, né, fugindo desse adversário, se afastando de Deus, da sua palavra, enfim. Porém, aquele aluno que participa da EBD, e eu não quero falar só participar, tá bom? Eu quero falar daquele que busca a palavra de Deus, aquele que busca a presença de Deus. Então, aquele aluno que estuda a palavra, que busca a palavra, que está ligado a Deus, ele se sujeita a Deus, que foi o que a gente falou agora há pouco. Ele resiste ao inimigo. Por que resistir? Porque está falando de ataques, ele vai atacar insistentemente. E o que é que o crente vai fazer? Ele vai se basear na palavra, ele vai usar a palavra, ele vai vencer pela palavra e o inimigo vai bater em retirada. Porque ele sabe que em nós opera o poder de Deus. É por isso que Paulo dizia que muito mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Ou seja, ele era um vaso de barro e o conteúdo dele era a excelência do poder de Deus, do poder que opera em nós e por isso que a gente vence. Glória a Deus por isso. Amém? Meus amados, agora eu quero mostrar para vocês também o gráfico esboço, né, que está aqui só mesmo o esboço, depois você pode pegar ele mais completo, com a imagem e tudo mais, num formato que dê para você colocar no Data Show ou então imprimir, tá bom? Então, esse gráfico aí, tá? Resistindo às sutilezas de Satanás. Dividido em 4 tópicos: comprometimento com uma vida centrada em Cristo, Cristo Salvador, Cristo Senhor, comprometimento com as Escrituras, a revelação de Deus, Bíblia, regra de fé e prática, comprometidos com uma vida cheia do Espírito, o Espírito Santo no plano da redenção, uma vida cheia do Espírito, e por último, o 4, comprometimento com a igreja local, tá? A igreja como corpo de Cristo, o lugar e a importância de cada membro da igreja, tá bom? Queridos, eu queria muito a tua atenção nesse instante, porque eu tenho um gráfico que eu quero mostrar
e por ele estar completo, a minha imagem vai sair aí e vai ficar mostrando só ele, tá bom? Com esse gráfico eu quero comentar o primeiro e o segundo tópico. Comprometido com a vida centrada em Cristo, comprometimento com as Escrituras. Agora, eu quero mostrar esse gráfico para você olhar. Tá aí, olha. O nome desse gráfico, irmãos, é Cristo, o centro da profecia bíblica. O que a nossa lição fala? Comprometidos com a vida centrada em Cristo. Então está falando da centralidade de Cristo, porque a Bíblia ela se centraliza em Cristo, no Calvário, na cruz, no sacrifício, na salvação de Cristo mediante o derramamento do seu sangue na cruz por aquela morte substitutiva, tá bom? E o segundo ponto fala do comprometimento com as Escrituras, né? A gente poderia até inverter o comprometimento com as Escrituras para que a gente possa ter uma vida centrada em Cristo. E aqui é que eu quero trazer um elemento muito importante que eu gosto muito, que a gente precisa se debruçar sobre ele. Este elemento chama-se profecia. Profecia. A profecia é a comunicação de Deus diretamente para todos nós. Está escrito que Deus é aquele que anuncia o fim desde o começo. Então, lá no começo, Deus já estava dizendo, Deus já estava profetizando, Deus já estava usando os seus profetas para dizer o que é que ia acontecer no final, especialmente centralizando toda a Bíblia, convergindo toda a Bíblia em Cristo. Olha lá, tudo foi feito por Ele e para Ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo se centraliza em Cristo. Eu queria muito que você usasse esse gráfico, irmão. Eu sei que ele está falando aqui de outros assuntos, mas eles estão correlatos, porque a profecia bíblica é o que faz com que a gente tenha comprometimento com as Escrituras, é o que faz com que a gente tenha comprometimento com uma vida centralizada, centrada em Cristo, já que Cristo é o centro da profecia bíblica. Tudo que está profetizado está apontando para o Messias, e este gráfico, ele está falando aí desde o início. Jesus na profecia bíblica, por exemplo, na era pré-mosaica, com o proto-evangelho, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é que Deus está dizendo nesse texto? Está dizendo que haveria uma guerra, uma batalha entre o descendente da mulher e a descendência da serpente, que é Satanás. É essa serpente representando Satanás. Ela é mencionada lá em Apocalipse capítulo 12, quando fala do dragão, da antiga serpente chamada Satanás. Então essa serpente, ela é identificada como o diabo, como Satanás, tá bom? Então aí já está falando da vinda do Messias, por isso que é chamado de proto-evangelho pelos teólogos, porque está falando de um evangelho já antecipado. Então é a profecia bíblica, é Deus falando desde o início o que é que iria acontecer em relação ao Cristo que viria para vencer, para derrotar a serpente, Satanás, aquele que trouxe o mal para a humanidade, fazendo o homem pecar, trazendo o pecado, não é, para a humanidade, com o pecado a morte, tá bom? Por isto que Deus elaborou este plano da salvação, e este plano da salvação, ele foi sendo profetizado, ele foi sendo comunicado através dos profetas, através dos homens que escreveram a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia mesmo diz que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas todas elas foram inspiradas, ou seja, sopradas. O original ali está dizendo sopradas, então elas foram sopradas por Deus. Foi Deus quem profetizou, exatamente porque Ele sabe o que é que vai acontecer, o que é que já aconteceu, o que é que está acontecendo, o que é que vai acontecer, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, Jesus na profecia
na era mosaica, você tem ali o Pentateuco, né? O Pentateuco já mostrando que Deus, através de uma nação que começou com um homem que não poderia, a esposa não poderia gerar filhos, que foi Abraão, mas dali Deus fez dele uma grande nação, né? Então começa ali a era patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó as 12 tribos de Israel, da qual, né, uma tribo se destacava, que era exatamente a tribo de Judá. Olha que coisa, irmãos, como tudo encaixa. Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá. É uma profecia messiânica para falar que Jesus viria da tribo de Judá. Profecia bíblica, professor. Amado irmão, precisamos falar sobre isso, porque é a profecia bíblica que nos firma. E por que nos firma? Porque o que Deus falou lá atrás se cumpriu. E qual é a prova que nós temos que vai se cumprir? Porque o que ele falou se cumpriu, porque a palavra dele é fiel e verdadeira. Quando você vê aquele caso que acontece lá com Noé, onde Pedro chama ele de pregoeiro da justiça, aonde Jesus se identifica com ele, dizendo que assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando os homens comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que veio o dilúvio e destruiu a todos, e ficou sobrou apenas aqueles que ficaram na arca. Então está muito claro que a arca é uma tipologia do Cristo, pois nós só seremos salvos se nós estivermos na arca, guardados em Cristo. Irmãos, isso é profecia bíblica. Isso é ter um comprometimento com a vida em Cristo. Isso é ter comprometimento com as Escrituras Sagradas. Quando você passa ali na era teocrática, não é? Pós-mosaica, você tem ali, por exemplo, Deus levantando os profetas, Deus levantando, por exemplo, Samuel, usando Samuel para dizer: haverá um justo que domine no temor de Deus. Então essa profecia está falando diretamente do Messias, porque era do coração de Deus que viesse de Davi o Messias, o desejado das nações, o homem perfeito. Porque apesar de Davi ter sido segundo o coração de Deus, ele não foi perfeito. Ele caiu. Mas aleluia que a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado, porque ele não pecou. Então está falando do Messias, do nosso Cristo, meus irmãos. Aí você tem depois a era da monarquia, do reino dividido, né? Aí vieram os descendentes de Cristo. Depois você tem o reino dividido, né? Já agora aquele combate à idolatria. Isso aqui tudo é para mostrar para vocês que os reinos dos homens são falhos. Jesus veio de Davi. Eu acabei de dizer aqui que foi um homem falho, não é? É o primeiro Adão. Davi ainda é o primeiro Adão, aquele homem pecador. O segundo Adão não, o segundo Adão veio sem pecado. Então, em toda essa era do profetismo, você tem aí os profetas falando a respeito do Messias vindouro. Você tem, por exemplo, Isaías, o grande profeta, chamado profeta messiânico. Você tem outros profetas dizendo onde é que Jesus nasceria. E tu, Belém Efrata. Ou seja, todas essas profecias apontando, convergindo, indo na direção de Jesus. Isaías profetizando mesmo acerca do sofrimento de Cristo, Isaías 53. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca.
olhávamos para ele, não via beleza nenhuma que o agradasse. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sob as suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Tudo isso é profecia bíblica que converge para Cristo, para o nosso Senhor. Por isso que é preciso voltarmos à centralidade da palavra de Deus, e essa centralidade da palavra de Deus passa necessariamente por Cristo. Ele é a chave da profecia bíblica, porque tudo foi feito por Ele e para Ele. Quando Jesus vem em cumprimento às profecias, você tem tudo isso lá nos evangelhos sinóticos que estão tratando da biografia de Cristo, meus irmãos. Você tem o Cristo consolidando, você tem o Cristo materializando todas as profecias a respeito dele, que ele seria ungido, que ele viria para libertar os cativos, que ele viria também para morrer. E foi isso que ele fez, morreu na cruz, o Calvário, por nós. Tudo convergindo em Cristo. Agora eu pergunto para vocês, diante desse panorama rápido, porque isso aqui eu estou falando muito rápido, vocês que têm um conhecimento, vocês podem ir atrás, busquem as referências. Eu não coloco aqui para não ficar muito, todas as referências, para não ficar muita coisa, muito poluído, mas é só para vocês entenderem. Então tudo isso aqui está apontando para Cristo. E o que nós não entendemos na era atual é que se temos muitos fundamentos para falar a respeito de Jesus, por que não fazemos isso? Porque a centralidade de Cristo está fugindo dos nossos púlpitos? Porque muitas vezes você vai participar de uma santa ceia e o irmão está pregando lá sobre superação, sobre outros assuntos que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor Jesus diz. Façam isso em memória de mim. Façam isso lembrando do que eu fiz. Façam isso lembrando do que eu falei. Então a mensagem para ser pregada, inclusive no culto de Santa Ceia, é a mensagem da cruz, é a mensagem do sofrimento, é a mensagem do Calvário. Nós não podemos, irmãos, fugir disso, tá bom? Quando tudo se conclui no Apocalipse. Eu gosto muito do livro de Apocalipse, porque ele está fechando todo o cânon da profecia bíblica. Ele é mais ou menos 97, 98% de profecia bíblica, e tudo começa com Cristo. A palavra Apocalipse é revelação. Por isso que começa com revelação de Jesus Cristo. E ali ele está se revelando. Não é? Ele está se revelando não mais como aquele Cristo que ele veio, mas como o Cristo da glória que ele tinha antes de descer à terra. Então, ele está mostrando ali o que ele era. Por isso que a Bíblia diz o que é, o que era e o que há de vir, o alfa e o ômega. Então, ele é esse Cristo que morreu, que foi crucificado, mas que ressuscitou, que está vivo, que tem hoje a marca dos cravos. A marca dos cravos não saiu dele. Por que não saiu, você me pergunta? Exatamente porque um dia essas marcas serão mostradas, essas marcas serão vistas. Apocalipse capítulo 1 fala sobre isso. Todos que o traspassaram verão as marcas do Cristo, para que tenham uma prova cabal, irrefutável, de que aquele Cristo que eles mataram, que até hoje os judeus consideram um farsante, este era o Cristo verdadeiro, que eles rejeitaram para aceitar um outro, que é exatamente o anticristo, em cumprimento ao que o próprio Jesus falou: eu venho em nome do meu Pai e vocês não me aceitam, outro virá no seu nome e esse vocês vão aceitar.
é o que vai acontecer com a vinda do anticristo, com a manifestação do anticristo aqui. Mas glória a Deus, que esse Cristo verdadeiro vai ser aquele Cristo que vai destruir esse falso Cristo com o sopro da sua boca. Esse Cristo que aparece no Apocalipse, ele tem as manchas de sangue. Ele está com as suas vestes manchadas de sangue. Por quê? Porque ele está mostrando que ele derramou o seu sangue por nós. Ele está mostrando que a nossa vitória, nós temos vitória pelo sangue de Jesus. Você se lembra do que está escrito? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, irmãos. Isso é uma bênção de Deus. Então, meu querido, esse gráfico, ele concentra, ao meu ver, esses dois tópicos: comprometimento com uma vida centrada em Cristo e também comprometimento com as Escrituras. Vamos continuar para nós irmos já para o final. Ora, se há um comprometimento com as Escrituras, se há um comprometimento com uma vida centrada em Cristo, então podemos dizer que há um comprometimento também com uma vida cheia do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo foi aquele outro Paráclito, um outro da mesma espécie, que diz a palavra de Deus que ele enviou. Eu vou para o Pai, mas enviarei um outro Consolador que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo, que é também chamada de dispensação da igreja, que é também chamada de dispensação da graça. Dispensação da graça faz relação, faz alusão à salvação. Dispensação do Espírito faz alusão à ajuda que Deus está nos dando através do Espírito Santo, porque é só através dele que nós temos força para resistir ao mal, tá bom? E nós estamos também na era da igreja, que foi esse organismo, esse corpo que Cristo criou, não é? Quando ele veio nesta terra, ele criou este corpo, e como corpo sem espírito ele não é nada. Então, em Atos 2, no Pentecostes, ele sopra o Espírito, colocando vida na igreja. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Colocando vida neste corpo, que é a igreja. Por isso que a igreja não sobrevive se não tiver o Espírito Santo. Alguém já falou lá atrás que uma igreja que não tem o Espírito Santo está amaldiçoada. É melhor fechar as portas, porque a gente precisa sim do Espírito Santo, principalmente porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz isso, não somos nós não temos capacidade para fazer isso. Nós pregamos o Evangelho, nós ensinamos, mas há que se ter uma consciência de que é só o Espírito Santo que pega essa palavra que é ministrada, que é ensinada e faz com que ela caia em um terreno fértil e faz com que ela seja regada, aquela semente, de maneira que ela venha brotar, venha se tornar uma árvore frutífera. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Isso é muito importante.
a gente ter uma vida cheia do Espírito. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai nos orientar na verdade. Veja, a verdade não é relativa. Não existe essa história em relação às coisas de Deus de você ter um ponto de vista seu particular. Não, meus amigos. O ponto de vista, o único que deve ter é o ponto de vista do Espírito Santo, e isto é verdade absoluta. Quando você tem uma vida cheia do Espírito Santo, você não vai fazer interpretações espúrias, você não vai fazer interpretações de acordo com o seu parecer, de acordo com aquilo que você acha, que é aquilo que você entende que é verdade. Não. Nós precisamos do Espírito Santo para que esta palavra tenha vida, esta palavra tenha uma luz especial. E eu falo isso assim com muita alegria, porque você sabe disso, deve ter acontecido com vocês. Eu até queria que vocês comentassem sobre isso. Quantas vezes você lê um versículo, passou por aquele versículo várias vezes, mas tem um momento especial na vida que às vezes você está até passando por alguma coisa, algum problema, alguma dificuldade, que você vai ler a Bíblia e parece que aquele versículo que você já leu tantas vezes, ele salta nos olhos. Parece que tem uma luz especial. E aí eu digo sem medo de errar, é Deus falando conosco através da sua palavra, usando essa luz do Espírito Santo para nos iluminar, para lançar luz naquele texto que nós já lemos várias vezes, mas que agora ele tem uma explicação, ele tem uma iluminação que não é herética. Não estamos falando disso, estamos falando da comunicação de Deus através da sua palavra, mediante o Espírito Santo. É simples de entender isso, tá bom? Então, meus amados, para nós encerrarmos, vamos aqui para o tópico 4, que fala de comprometimento com a igreja local. Veja que é uma sequência muito bem articulada, não é? Se eu tenho um comprometimento com as Escrituras, eu vou ter comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Eu vou ter, por conseguinte, comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo, entendendo que o Espírito Santo está dentro da sua era, está agindo dentro da sua era. Então não tem nada de cessacionismo aqui. Perdoe os nossos irmãos reformados que acham que pensam dessa forma, que acham que o Espírito Santo ficou relegado, que os dons espirituais ficaram relegados lá para o passado. Não. A palavra de Deus é muito clara. Pedro mesmo disse no seu discurso: e isto que está acontecendo aqui é para vocês, para os filhos de vocês, para os que estão longe e para todos quanto nosso Senhor chamar. Entenda, todos quanto nosso Senhor chamar. Ele está falando de algo atemporal. Ele está falando de algo que perpassa o tempo. Ele está falando de algo que vai além dos séculos, além dos milênios. É todos quanto dentro da esfera do tempo o nosso Senhor chamar. E eu pergunto para você, acabou o tempo? Nós não estamos aqui no ano de 2022, setembro de 2022. Então, meus amados, não acabou o tempo. Enquanto o tempo não acabar, Deus vai continuar chamando pessoas, e isto será também pelo poder do Espírito Santo que continuará operando em nós, tá? Para a gente encerrar, aí, se nós temos comprometimento com uma vida cheia do Espírito, também teremos comprometimento com uma igreja local. Por que isso? Porque a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O que precisa ser encarado aqui, ser entendido, já que temos essa metáfora do corpo de Cristo, né? Eu vou ver se eu acho uma imagem para mostrar para os irmãos sobre essa metáfora do corpo de Cristo, é entender que cada um de nós
fazemos parte deste corpo, cada um de nós. Isso independentemente, tá bom, do cargo eclesiástico. Você é pastor? Muito bem, mas você faz parte do corpo. Você nunca será a cabeça do corpo, porque esta função já tem um dono. E quem faz isto, quem tem a supremacia da igreja é o Cristo. Ele é a cabeça da igreja. É ele que tem um comando. É por isso que no Apocalipse ele aparece como aquele que tem nas mãos as 7 estrelas. Ou seja, ele está dominando a igreja de maneira geral. É ele que tem um domínio sobre a igreja. Tá bom? Então, nós temos também o lugar e a importância de cada membro da igreja. Apesar de Cristo ser, de fato, aquele que está dominando a igreja, a gente precisa entender que cada um de nós tem uma participação. Então, todos nós, por mais que para os homens seja um trabalho simples que nós participamos, seja porteiro, zelador da igreja, o que for, mas nós somos partes integrantes desse corpo, e isto é o que é mais importante, porque é o Espírito de Deus que nos une, é o Espírito de Deus que faz com que haja essa união do corpo de Cristo. É isso que nós demonstramos na Santa Ceia, quando nós participamos. Este é o corpo de Cristo, que é demonstrado dessa forma, através dessa união, através do amor que o Espírito Santo em nossos corações faz com que sejamos unidos. Meus amados, eu quero agradecer ao Senhor por esses 3 meses que passamos aqui, ministrando a palavra de Deus. Peço mais uma vez as orações dos irmãos, apoiem esse trabalho, tá bom? Nós somos poucos, mas estamos resistindo, estamos prosseguindo, porque quem é o dono da seara sabe, não é, do trabalho que cada um faz. Então compartilha, faça a sua parte, pegue os gráficos aí, ajude na sua classe e vamos caminhando em nome de Jesus. Vamos aí iniciar um novo trimestre, né, o último de 2022, falando do livro de Ezequiel, e eu sei que vai ser também bênção de Deus. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.